4. Vamos ficar de pé para ler a palavra de Deus. Cumprimente o irmão, pessoa que está do seu lado. Dê boa noite a ele. Quem achou Gênesis 4, diga glória a Deus. Quem não achou, diga espera mais. Quem não tem Bíblia, diga eu vou comprar. Gênesis capítulo 4, versículo... Vamos ler aí a partir... Versículo 5. Gênesis 4, versículo de número 5. Até o 9. 5 a 9. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. E disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? Feche seus olhos. Pai Celestial, nessa noite nós glorificamos o Teu nome, engrandecemos o Teu nome, bendizemos o Teu nome e pedimos: venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, que o Teu Espírito nos oriente, nos conduza, nos instrua, nos ensine, coloca do Teu Espírito em nós, faz compreender os caminhos da vida. Tua palavra é Espírito e vida, queremos beber, queremos receber, queremos comer do alimento eterno que é a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Você pode tomar o seu assento, queridos. Glória a Deus. Irmãos, esse texto faz menção aqui ao primeiro assassinato da humanidade. Primeiro crime, primeira morte. E nessa retratação aqui a gente tem alguns elementos interessantes para que a gente possa meditar e que também podem ser trazidos para o nosso contexto no dia de hoje, com certeza. Primeiro porque a gente vê aqui Caim numa situação muito comum até para quem tem irmãos, né? Para quem tem irmão. Eu, como fui criado sozinho, eu tenho outros irmãos da parte de pai, mas fui criado sozinho. Então eu não tinha irmão para brigar, né? Eu não tive irmão para poder disputar nada. Era eu disputando comigo mesmo. Mas a gente vê aí muito comumente, né, irmãos, às vezes entram em algumas disputas, né? E aqui aconteceu algo interessante, porque a primeira família da humanidade, né, já sofria disso. A primeira família da humanidade já sofreu uma situação interessante, similar a essa. É uma disputa entre irmãos que ocasionou uma tragédia muito ruim. Mas eu não quero falar aqui sobre família, porque eu acredito que existe algo que se perdeu na humanidade, que é o conceito de família entre todos nós. Nós deveríamos nos enxergar como uma família. É óbvio que aquele grupo de homens da terra primitiva
se enxergavam como uma família, porque todos vieram de uma só família. Toda a humanidade veio de uma só família. Agora, com o crescimento populacional, a gente já olha para o outro, você não é da minha família. Parece uma coisa meio estranha isso, né? Mas a gente olha para a nossa família e olha para os demais como você não tem nada a ver com a minha família. Mas de fato nós temos tudo a ver sim uns com os outros. Nós somos da mesma família. É porque ela cresceu tanto que você não considera mais. Mas somos sim. E aqui nessa situação, a gente vê Caim e Abel trazendo uma oferta para o Senhor. E esse texto, a gente aborda muito essa prática, essa questão da oferta. E a realidade que está incutida por detrás da oferta não é a oferta em si. Algumas pessoas podem se confundir acerca desse assunto e achar que o problema foi a oferta. Eu já vi pessoas pregarem e usar esse texto de um sentido teológico, querendo provocar um entendimento que eu não tenho. Fala-se de tipos de oferta. Um trouxe um novilho, um cordeiro, outro trouxe dos frutos, mas eu não tenho eu não vejo biblicidade para esse tipo de interpretação. Acho um pouco alegórica. O que eu vejo é Deus aqui nesse texto traduzindo claramente o problema de Caim. Qual era o problema de Caim? Por que Deus não aceitou a oferta de Caim? Qual era o problema? Será que tinha alguma coisa errada naquela oferta? Será que Deus tem algum tipo de preconceito sobre aquilo que se traz ao altar? Ah não, isso aqui é um cordeiro, isso aqui é primogênito, é um cordeirão. Isso aqui não, isso aqui é fruto da terra. Eu gosto de carne, não gosto de fruto. Você acha que Deus tem algum tipo de preferência? Não é por esse caminho que a gente tem que analisar o texto. No próprio texto, aqui no versículo de número 7, Deus traz uma luz muito objetiva sobre esse assunto, quando ele diz: se procederes bem, não é certo que serás aceito. Veja aqui a explicação bem visível para a gente. Perceba que o problema não era a oferta de Caim, não era a oferta de Abel. A questão que está em jogo aqui nesse texto é o próprio Caim. É o coração de Caim. São as obras de Caim. É o que passa na mente de Caim. E é incrível como o ser humano tem a capacidade de, ao invés de internalizar, de se observar, de se perceber, de se discernir, ele busca nos elementos externos, fora dele, alguma coisa na qual ele possa se apoiar, na qual ele possa se sustentar, na qual ele possa se sentir mais confortável. E é interessante que essa análise de Caim acerca da vida projeta no irmão a sua própria incapacidade de viver corretamente. A primeira coisa que nós devemos analisar em nossa vida é a gente. E justamente aquilo que nós não analisamos é a gente. São os outros. É o procedimento alheio externo. A gente olha para o irmão, a gente olha para a irmã, a gente olha para o pastor, a gente olha para o governo, a gente olha para o político, a gente olha para o chefe, a gente olha para algum companheiro de alguma coisa em comum que eu tenha. Se eu sou empresário, eu olho para o outro empresário. Se eu sou um comerciante, eu olho para outro comerciante. Se eu sou um vendedor, eu olho para outro vendedor. Se eu sou um obreiro, eu fico olhando a atitude do obreiro. Se eu sou um estudante, eu fico olhando o estudante. Se eu sou irmão, eu olho o meu irmão.
E é incrível como isso já acontece dentro do ambiente familiar. Oh, mãe, mas fulano não fez aquilo ali, né? É uma coisa muito comum, né? Para quem tem 2, 3 filhos, né? Oh, mãe, mas e por quê, né? Eu que tenho os 2 filhos, eu sei exatamente como é que é. Vai tomar banho, por que eu primeiro? Por que não o outro, né? Por que não o outro, não é desse jeito? É incrível como a nossa natureza carnal, maligna, ela já tenta projetar as nossas frustrações no outro. A gente é um ser altamente comparável, altamente insatisfeito. O ser humano é um ser que é carente. E é justamente essa carência essencial do eu que produz a maldade humana. É justamente isso, é a essência da maldade. A essência da maldade habita no ego. Habita nesse vazio existencial. A maldade do ser humano habita na ausência de Deus. E aqui Caim, e a gente vê que Caim traz uma oferta, Abel traz uma oferta, ambos querem agradar a Deus, mas um quer agradar a si mesmo. Perceba a diferença aqui entre Caim e Abel. Perceba, eu vou ler um pouquinho antes aqui nesse contexto para vocês, no versículo de número 3, desse mesmo texto. Acompanhe comigo aí no capítulo 4, perceba isso, versículo 3. Perdão, viu, gente? Aconteceu que, no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Vamos sublinhar esse termo aqui, no fim de uns tempos, ok? Versículo de número 4, a gente vê aqui, Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua, acordai-vos, diz o Senhor, né? Desperta tu que dormes. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. Olha que coisa interessante. Deus gostou dos dois. Na verdade, Deus não separa os dois. Por que Deus não separa a oferta do indivíduo? Porque, meu irmão, cá para nós, a gente dá aquilo que a gente é. A gente dá aquilo que a gente é. Só que o ser humano é impotente, é incapaz de saber o que é que se dá, o que é que se recebe, o que é que se entrega. Quantos já ouviram falar daquele filme Cavalo de Troia? Alguém já assistiu Cavalo de Troia? Quantos já ouviram falar dessa expressão Cavalo de Troia? Quantos aqui já ouviram? Levante a mão bem alto, para saber se eu vou ter que contar o filme inteiro. Muitos sabem. O que é o cavalo de Troia? É o presente grego, né? O presente grego, né? É aquele presentinho que a gente, no primeiro momento, fala, oh, que presente lindo, né? E depois, por detrás daquele presente, tem uma surpresinha, né? Um exército inimigo dentro do cavalão de Troia para destruir todo mundo. Hoje em dia, a rapaziada, os adolescentes, pensam que cavalo de Troia é só um vírus, né? De computador. Ih, tá com cavalo de Troia, não sabe nem o que é, né? O cara faz o download lá, num programa, esse programa vai ser muito legal, aí quando ele baixa é um vírus, espião, acha que é um programinha bom. E aí enche o seu computador de espiões, fica vendo sua senha,
né? Anota tudo que você digita, escreve e envia para um servidor para copiar suas informações. Cavalo de Troia também. Então, gente, o ser humano não tem condições de analisar o teor e o coração de um presente. Às vezes até você recebe algo de alguém, você fica feliz, mas você não sabe a intenção, você não sabe a motivação, você não sabe o coração. Por essa razão, Deus não separa a oferta do ser. A oferta, ela tem uma relação direta com o ser. Quando Deus declara que agradou de Abel e da sua oferta, é justamente por isso, porque Deus, ele traz um conjunto. Ele agrega a oferta ao ser. Porém, a Bíblia diz aqui que não gostou da oferta de Caim. Não se agradou de Caim e nem da sua oferta. Gente, no texto lido a gente nota que Caim, depois de um tempo, resolveu trazer uma oferta. O texto também diz que Abel, das primícias do rebanho, traz uma oferta. Qual é a diferença aí? Qual é a diferença essencial nisso? Depois de um tempo, Deus, vamos trazer um negócio para Deus. Tenho que... O outro é o primícia, primeiro, prioridade, 0, é 1, início. Quando a gente fala sobre primícia, e quando a gente fala de depois de uns tempos, a relação direta é valor, importância. A questão é que Deus aqui não era tão importante para Caim. O que a gente pode analisar aqui, esse quadro analítico da personalidade de Caim e de Abel, é que para Caim Deus não era prioridade. Prioridade era ele. Ele era prioridade. A vida dele era uma prioridade. As coisas dele eram uma prioridade. O seu trabalho era prioridade. A sua satisfação era prioridade. E por essa razão, Caim começa a tomar uma série de atitudes que, obviamente, qualquer bom cristão observaria, diria, poxa, Caim é um cara bom. Caim é um cara crente. Caim é um cara ofertante, é dizimista. O Caim é o cara. Só que Caim não era o cara. Abel era o cara. Porque Abel, ele não tinha a si mesmo como importante. Ele tinha a Deus como importante. Deus era importante para ele. Ele não estava voltado para si, ele estava voltado para Deus. E é óbvio que se o coração de quem é voltado para Deus, isso vai se refletir nas suas ações, nas atitudes, nos interesses, nas motivações. E no coração, quando se põe, por exemplo, uma oferta, ou seja lá qual for a atitude daquele indivíduo. Deus, em primeiro lugar, faz toda a diferença na sua ação, na sua atitude, na sua motivação. Não importa o que você faça, faça certo. Faça direito. Não é só fazer o que é certo porque tem que fazer. Tem que fazer de todo o coração. Tem que priorizar Deus, tem que dizer é por Deus, é por Ele. É por Ele. Nós estamos vivendo, gente, uma época onde o egocentrismo está em alta. Eu vim de uma juventude onde a maioria dos psicólogos dizia o seguinte: viva a vida, satisfaça, solte os bichos. Graças a Deus que isso acabou um pouco, né? Soltou tantos bichos que agora está difícil recolher a bicharada.
bicharada está toda solta. Agora, para recolher essa bicharada está difícil. Eles viram, opa, é melhor mudar o entendimento da coisa. Mas eu participei de um período que era desse jeito. Extravasa, solta, acontece, não reprima. Não se reprima, né? Misericórdia, está amarrado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E a grande verdade é que esse lance, o egocentrismo entrou em alta, o consumo entrou em alta, o capitalismo venceu o socialismo de vez, e de fato nós compreendemos a nossa função econômica e social nesse mundo: consumir, 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 satisfação, satisfação, satisfação. É o que eu quero agora, é o que eu quero ter agora. Isso é o retrato de uma sociedade que exalta a si próprio. E Deus fica num segundo plano, ou melhor, num plano da minha existência. E até hoje mesmo, a própria igreja evangélica, se é que ela pode ser chamada de igreja de Deus, igreja de Cristo, igreja do Senhor Jesus, eu tenho minhas dúvidas sérias, ela também se voltou para o homem, de uma forma muito sutil, onde compreendemos o sofrimento humano, onde Cristo assume o papel de Salvador. Mas o que eu vejo é uma sociedade que não deseja ser salva, mas que deseja ser ascendida, que deseja ascender, que deseja, na verdade, super exaltar o seu ego, o seu bem-estar. Não é um desejo genuíno de salvação, não é o desejo genuíno de quem sofre, não é o desejo genuíno de quem chora, é o desejo genuíno de quem, abastado, quer mais e mais. E por essa razão, trouxe o Evangelho para que Deus se tornasse o gênio da lâmpada, se tornasse o seu serviçal. Mas Cristo não é serviçal, Ele é servo. E a diferença é que o serviçal faz aquilo que o mestre manda. O servo, que também é servo e senhor, faz aquilo que é necessário. E o Evangelho, ele também assumiu uma postura da egolatria. E muitos dos evangélicos se tornaram grandes ególatras. É a nossa pior doença. A doença evangélica se tornou a egolatria. É o eu em primeiro lugar. É um evangelho meio cainizado. É um evangelho meio assassino. É um evangelho assim meio sem dar valor a Deus em primeira instância. É um evangelho que canta para Deus. É um evangelho que oferta. É um evangelho que dizima. É um evangelho que frequenta todo o protocolo gospel evangélico, todas as agendas da religiosidade. É o evangelho de Caim. É o evangelho que faz. Mas é o evangelho que não colocou o coração, em primeiro lugar, em Deus, mas em si mesmo. A gente poderia mudar até o nome dos evangélicos para cainismo. Seria mais cainismo. Porque colocar a sua vida nas mãos de Deus e honrar a Deus em primeiro lugar me faz compreender que eu tenho que ir para a morte todo dia. Morte todo dia. Essa semana eu tive esse insight gostoso, essa revelação gostosa da cruz, da morte, onde
para ser fiel é necessário abrir mão. Você acredita mesmo que foi fácil aqui para Caim trazer da primeira oferta, a primeira coisa para Deus? Você acha, irmão, que a gente fala isso, primícias, em primeiro lugar Deus, você acha que é fácil? Você acha que é fácil você, às vezes, deixar de ir para a casa de um amigo, de um parente, porque sabe que precisa tomar ceia, ir ao culto, servir a Deus, abrir a célula, ir fazer uma visita? Você acha que é fácil, irmão? Você, às vezes, abrir mão de uma quinta-feira para poder ouvir a palavra de Deus, sendo que você podia estar na roda de amigos jogando boliche? Você acha que é fácil, às vezes, abrir mão de uma terça-feira para ouvir o pastor Gustavo dizendo, olha, tem que colocar as cadeiras assim, da célula, desse jeito, um do lado do outro? Você acha que é fácil, às vezes, você podendo estar gritando gol lá fora? Falei, se está na hora do culto. Mas um diazinho assim, passa. Mas a realidade é que a gente colocou Deus dentro da nossa agenda de compromissos. Ele que se adequa a nós. Afinal, Ele é Deus. Eu não. Mas a grande realidade é que o que está incutido disso, que está por detrás disso, é a morte do amor. É o assassínio do amor. É um evangelho de Caim. O evangelho de Caim, que na verdade é um evangelho invejoso. Onde as pessoas muitas vezes, elas vão até orar mais, porque o irmão está orando também. É o evangelho que diz, eu vou ofertar mais, porque o irmão está ofertando também. E eu vou tentar fazer melhor, porque o irmão está fazendo melhor. Mas não existe coração em Deus. Não existe motivação certa. Aí a maldade vai tomando conta. Perceba que os níveis de degradação desse cristão, Caim, desse servo de Deus. Porque quando a gente olha para Caim, a gente pensa num demônio, né? A gente lembra assim de assassino. Assassino! E esquece que ele é muito parecido com a nossa natureza. E que a gente manifesta Caim o tempo todo, mas que a gente deve aniquilar esse Caim, porque o que a gente vê aqui é Deus chegando para Caim e dando a seguinte palavra para ele. Olha, Caim, meu querido, por que você está irado? Por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Irmão, isso aí não é só para Caim, isso é para Abel, isso é para mim, isso é para você. Está fazendo a coisa errada, já começou com motivação errada. O pecado está na porta ali, morto. O desejo será contra você, mas cumpre a ti dominá-lo. Pergunta: é fácil dominar um desejo pecaminoso? Quando aquilo é uma concupiscência. O que significa isso? Eu tenho por mim, por certo, de que nem todos têm as mesmas concupiscências. O que é tentação para mim pode não ser para você. E o que é tentação para você pode não ser para mim. Mas certamente, carne malvada tem as suas concupiscências, tem as fraquezas. E a grande questão é que, para quem tem, sabe que o trem é difícil, sabe que é duro. E a relação de dominar a si mesmo para se manter limpo e puro, só vai ter sentido e valor se Deus tiver valor para mim. Porque não se peca, para que não pecar? Por causa de Deus na minha vida. Por causa de Deus na minha vida. Porque eu me domino? Por causa de Deus em primeiro lugar. Por que muitas vezes, não foi mais forte do que eu, pastor? Não. Deus não tinha muito valor para você. Esse é o grande lance, o temor. É onde anda, onde está o teu coração. E o que ocorre aqui é que esse crente cainizado, o cainismo,
que é um cristão de comparações, é um cristão de egocentrismo. Esse cristão, ele não sabe lidar com reprovações, ele não sabe lidar com a vitória de um irmão. Quando ele vê um irmão fazendo a coisa certa, ele já fica triste com o irmão. Poxa, irmão, quer fazer tudo certinho, critica os irmãos certinho, esse irmão Caxias. Tem gente que gosta de criticar os Caxias, né? Criticar os que fazem as coisas certinhas, que gostam de fazer a coisa certa, já tenta arrumar um defeitozinho. O cara ficou triste, o rosto dele ficou chateado, não conseguia dar um sorriso, andava cabisbaixo, e Deus chega lá: qual é? Qual foi? Por que tu está nessa? Porque anda irado, porque descaiu o teu semblante. Se procederes bem, não é certo que será aceito. Aqui Deus dá uma palavra de fé para Caim, irmão. Uma palavra de fé: olha, teu sucesso não tem nada a ver com teu irmão. O teu lugar não está relacionado nem preso ao teu irmão. Nasceram do mesmo ventre, cresceram na mesma casa, mas o teu sucesso não tem nada a ver com ele. Se você proceder bem, vai ser aceito e vai ser bom. Depende dele, não depende dos outros. Eu acredito que a coisa mais estúpida do planeta se chama inveja. Estúpida. Porque o cara, ele se aprisiona, ele se vincula aos demais, e quando aquele colega de trabalho pega a vaga dele, ele fala: perdi a minha vaga. Quando aquele aluno é condecorado como o primeiro da turma, ele diz: não sou o primeiro da turma. E a inveja, ela aprisiona o ser humano dentro de uma condição onde ele é incapaz de perceber o seu próprio espaço, o seu próprio caminho. Na sociedade, um Deus tão grande, que soube colocar cada estrela no seu lugar, sabe qual é o seu. E é um lugar para brilhar. E é um lugar de brilho. É um lugar de ascensão. É um lugar de destaque. É um lugar de influência. É um lugar para salgar. De fato. Mas Caim, ele está preso a si mesmo, os seus próprios interesses, e por isso o seu humor é derrubado, a sua disposição cai, e o pecado se instala. O que era para trazer libertação para Caim, por não ouvir a Deus, ele acaba entrando num esquema de prisão. O próximo passo é o assassinato. Na verdade, aquilo já estava crescendo dentro dele. Na verdade, o assassinato já estava ali corroendo o seu ser. Já existia uma amargura básica que não era sarada no seu coração. E por essa razão, o assassinato já estava ali sendo produzido dentro do seu ser. E é interessante como Deus, em nenhum momento, abandona Caim. Você percebe as investidas de Deus aqui? É impressionante como, eu não vou analisar o quadro psicológico aqui de Abel, mas se você for notar direitinho, o cristão Caim parece que tem muito mais experiência com Deus do que Abel. Eu vejo muito mais Deus preocupado com a ovelha perdida do que com a ovelha que está no rebanho. O problema é que às vezes a ovelha que está no rebanho começa a sofrer a síndrome da ovelha perdida e abandonada. Aí ela se perde um pouco para ver se o pastor vai atrás, né? A síndrome da ovelha perdida. E tudo isso tem a ver com egocentrismo, com esse coração que precisa ser pleno, suprido, saciado mais uma vez. Então, a ovelha que ela está certinha,
Às vezes ela se sente abandonada, não tem milagre para mim. Mas milagre, que milagre ela precisa? Ela já está bem, ela já está vivendo, acontecendo, realizando, sofrendo coisas maiores, causas melhores, andando numa dimensão superior, que ela não compreende isso e deveria compreender. Aí ela desanda tudo para ver se a coisa... Se papai do céu coloca talquinho de novo e me chama para perto, porque eu estou dodói e estou carente. E a realidade é que, para quem está bem, a cruz é a única instância de consolo e de conforto, porque é isso que Deus demanda da gente. Mas Abel, ele já entrou nesse lance de assassinato. E olha só como é que Deus chega para Caim e pergunta para ele assim, logo depois do assassinato. E diz o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E disse Deus, e ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor do meu irmão? Perceba o pensamento de Caim acerca do irmão. Eu não tenho que cuidar do meu irmão, eu não sou tutor dele. Ele tem pai, o pai que cuide. Essa relação que se divorcia da responsabilidade mútua é um sinal do pecado instalado na vida de uma pessoa. O que eu quero dizer aqui, definitivamente, irmãos, que não dá para separar as coisas. Se você está conectado com Deus, Deus está em primeiro lugar. E as vidas são importantes. O que eu quero dizer para você é que se você está conectado com Deus, Deus está em primeiro lugar. As vidas são importantes. A sua oferta é uma oferta que Deus ama. Não dá para desvincular as coisas. Não dá para separar as coisas. Eu vejo tanto crente mal, que quando está na pindaíba diz: eu vou fazer uma campanha aqui agora, eu vou jejuar, eu vou pagar o preço, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou subir as escadarias em jejum. E na verdade Deus não quer isso. Deus quer Ele em primeiro lugar, o seu irmão em segundo lugar, e a sua oferta que vai ser recebida com toda alegria por Deus. É um complemento. Não dá para separar uma coisa da outra. Não dá para desvincular uma coisa da outra. O homem que ama Deus ama o próximo. Essa é a lei e os profetas. E todo o restante que vem no pacote, a oferta, o serviço, a dedicação, a labuta, o esforço, a oração, a intimidade, a santa ceia, o cumprir o ID e todas as demais atribuições que são nos solicitadas por Deus, elas vão fazer sentido porque já faz sentido para mim Deus em primeiro lugar na minha vida. Tudo vai fazer sentido, mas tudo vai convergir para Ele, porque todas as coisas são para Ele. Honra e a glória são do Senhor para sempre. E entender que nós somos filhos de Deus e nascemos para glorificar o Senhor é compreender isso, que não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu vivo para adorar, eu vivo para amar, eu vivo para servir ao próximo, não com uma obstinação, não por causa de uma visão que se torna adoecida por causa de corações pecaminosos. Quando a gente fala aqui de MDA, modelo de discipulado apostólico, talvez algumas pessoas sintam urticárias. Visão.
É porque não faz sentido. Mas na verdade o que não faz sentido é porque a oferta não está sendo aceita. Deixa de fazer sentido, porque só faz sentido quando meu coração é todo dele. Só faz sentido para quem é capaz de amar o seu irmão de verdade. E quem ama o irmão não é naquele dia, depois daquele culto abençoado, que a glória de Deus desceu, que eu falo, hoje eu vou chegar naquele irmão e vou dar um abraço nele e vou dizer, te amo, te amo, te amo, te amo. Estou lembrando de Joaquim, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Mas não é só isso. Te amo e quero cuidar de você. Quero cuidar de você, o que você precisa? Posso te ajudar em quê? Te amo, mas não está longe de mim a percepção de que você precisa de mim e eu preciso de você. E a realidade é que Deus em primeiro lugar, coloca o meu irmão em primeiro lugar, mas no primeiro lugar, onde o meu esforço é que faz todo sentido. Você não veio aqui para sentir algo, irmão. Você veio aqui para fazer sentido a algo. Você não veio aqui para sentir arrepios, calafrios. Você veio aqui para morrer por uma causa. Para morrer pelo teu próximo. Para entregar sua vida como Cristo entregou. Para adorar a Deus. Outro dia teve um comentário feio no Facebook. O pastor fez um show aí, um espetáculo, com um cantor. E o cantor gospel não veio. Não sei por que veio, não veio. Sei que foi uma bafafá, uma discussão, hein? E depois mostra lá os crentes xingando o cantor gospel. E o pastor falando mal. E o cantor se desculpando, dizendo que não era nada disso. Eu falei, meu Deus, que coisa feia. Que coisa feia. Porque para mim, em primeiro lugar, eu não sei porque cargas d'água que um pastor vai inventar fazer show gospel. O pastor não foi chamado para fazer show gospel. Em segundo lugar, eu não sei porque crente tem que ir a show gospel. Pra quê? Pra curtir? Uhul! Glória a Deus! Não é mais assim, né? É glória a Deus. Não é a mesma coisa, irmão. Assim ou assim é tudo do diabo. Você não glorifica a Deus dessa forma. Você glorifica a Deus quando você dá muito fruto. Muito fruto. Se for para levar um pessoal que nem crente é para um show desses aí, eu até topo. Para ele sentir, para ele entender, para ele perceber, até top, irmão, tô dentro. Tem uns desviados aí precisando de uma unção. Vamos lá com eles? Vamos. Se você vê o pastor lá no meio, e olha lá, o pastor falou mal, mas olha ele lá, olha ele lá. Olha ele lá. Não, irmão, eu só vou se tiver um propósito. O gospel foi feito para ter propósito. Ele já teve propósito um dia, hoje em dia não tem propósito nenhum. Já teve um dia. Se for para ganhar uma rapaziada, eu topo. Tô dentro, irmão. Tô dentro. Põe um chapéuzão aqui de cowboy. Vou pra vaquejada gospel, me chama. Tô junto. Tô lá. Te garanto. Coloco, faço tudo para ver se eu ganho alguma coisa. Faço tudo pelo evangelho, como diz o apóstolo Paulo. Me fiz judeu para ganhar judeu, me fiz grego para ganhar grego. Faço tudo para ver se eu ganho um frutinho. Se for assim, tô dentro. E aí depois, o cantor. Irmão, é um cantor.
tem profissão, está ganhando a vida. Eu não vou criticar quem quer ganhar a vida cantando gospel. Eu até prefiro que seja, né, do que seja qualquer outra coisa por aí, né? O funk das popozudas, pelo amor de Deus. Deixa o cara cantar gospel. Mas entenda uma coisa, é profissão, não é adoração, não é ministério. Pelo amor de Deus, não confunda as bolas. É profissão, não é adoração, não é ministério. Ministério é de graça. Ministério é de graça. Ministro é de graça. Ministro não se vende. Ministro não é prostituto. É profissão. Eu não critico se ele assume isso como profissão. Glória a Deus. Honre a Deus em sua profissão. Venda CDs, feche shows. Glória a Deus por isso. E depois a cambada de crente lá xingando o cidadão. Eu falei, misericórdia. Chegamos ao fim. O que os crentes têm que falar? Tinha que abaixar a cabeça e falar, o que eu fui meter? E vai embora e ore pelo irmão, pelo cantor, e acabou a história. Vai lá protestar, porque pagamos. Todos estão errados. Todos. Essa é a grande verdade. Você dá fruto. Quando você dá muito fruto, você vai glorificar a Deus de verdade. E você só dá fruto se você for o crente Abel, o abeinismo. Mas se você for cainismo, não vai dar fruto mesmo, vai matar gente, vai matar pessoas. Você é tutor sim do seu irmão. Você tem obrigação sim com os visitantes que entram nessa porta. Você tem a obrigação de acolhê-los, de recebê-los, de abraçá-los, de olhar para eles antes de olhar para si. O cristão está mais preocupado com os outros do que consigo mesmo. O cristão não quer ganhar sua vida, quer perder. O cristão pouco importa se vai ser prejudicado ou não. Ele vai fazer por onde alguém. Feche seus olhos. Curva a sua cabeça. Um homem endemoniado e os discípulos chegam a Jesus dizendo: Jesus, nós não podemos tirar aquele demônio. Jesus dá uma resposta: geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Sabe quando servir a Deus se torna uma perversão? Quando você não paga o preço pelos perdidos. Um evangelho pervertido é um evangelho que não se paga preço pelos pervertidos. Jesus em seguida ele emendou e falou o seguinte: olha, deixa eu dizer um negócio. Em verdade vos digo que algumas castas de demônios só saem com jejum e oração. Cambada de à toa. Vai jejuar, vai orar. Quantas vezes você jejuou pela sua célula? Quantas vezes você jejuou pelo seu discípulo? Quantas vezes você pagou um preço de oração pela sua igreja? Pela sua família? O evangelho pervertido é esse. O evangelho do bem-estar social. O evangelho do comodismo. O evangelho de Caim é o evangelho dos dias de hoje. O evangelho de Caim é o evangelho dos dias de hoje. Mas o evangelho que paga o preço é o evangelho que sua camisa para tratar um irmão, para fazer de tudo por ele, até que não se possa mais fazer coisa alguma.
mas tenta, tenta, e não desiste, não abandona, e não joga a toalha. Os discípulos voltaram jogando a toalha. Olha, a gente não conseguiu expulsar esse capeta aqui não. Tem jeito não. Acho que é vontade de Deus deixar ele endemoniado. Tem crente que acha que a vontade de Deus é deixar esse bando de gente aí fora endemoniado. Mas a culpa é nossa, a culpa é minha, a culpa é nossa. Deus está chamando a gente para a gente mudar o nosso coração hoje, irmãos. Deus está convidando a igreja do Senhor Jesus, se for necessário, nascer de novo, se isso for possível. Porque quando eu nasço de novo, eu sou criado em Deus e para Deus. Criado em Deus e para Deus. Porque quando isso não acontece, o pecado jaz à porta, mas cumpre a te dominar. Mas esse domínio só tem sentido quando Deus está em primeiro lugar. Eu quero convidar você a se colocar de pé nessa noite e a fazer uma oração a Deus, pedindo que Ele coloque no teu coração uma semente de amor nessa noite. Você pode fazer isso? Feche seus olhos, coloca a mão no teu coração e diga: Deus, planta uma semente de amor em mim. Planta uma semente de amor em mim. Planta uma semente de amor em mim. Planta uma semente de amor. Não quero viver o cainismo. Eu quero ser como um adorador que era Abel, que abandona tudo e traz logo o primeiro, que é melhor para Deus, primícias, que não mede esforços, que não está preocupado consigo mesmo, que não está preocupado com protocolos humanos. Gente, por amor, a gente passa por cima de tanta coisa nessa vida. Deveria passar, né? O amor de uma mãe é um amor mais puro que a gente encontra, enxerga. E a gente às vezes vê uma mãe passando por cima de um monte de coisa, sofrendo dores de parto, padecendo coisas, enjoos, situações desconfortáveis, perda do seu corpo, do seu físico, muitas vezes passa por cima de tantas dificuldades por causa de um amor, para produzir, para gerar um amor, para dar a luz ao amor. E depois são mudanças de hábitos: chegar mais cedo em casa, não sair sempre como fazia, não ter tantos benefícios pessoais por conta de uma mudança, por causa do amor. Eu quero dizer uma coisa aqui: o amor tem que mudar seu estilo de vida. O amor tem que mudar a sua forma de viver. O amor tem que mudar o jeito de você andar. O amor muda até o jeito de vestir. O amor muda tudo, irmão. Eu já não peço que você observe a lei, mas eu peço que você observe o amor. Porque quem observa o amor, observa a lei. Quem observa o amor, observa a lei. Mas muitas vezes quem observa a lei, não observa o amor. E por isso que a lei é caduca e mata. Mas a lei do amor vivifica. Vivifica. E a lei não faz sentido nenhum mais, porque o amor é quem manda agora. Feche seus olhos, levante suas mãos e adore ao Senhor, o seu Salvador, o seu amor. Ele é o amor da tua vida. Ele é digno de receber o seu melhor.
Ele é digno de receber a sua adoração, o seu louvor, o seu canto. Quem é mais digno de receber o seu amor? É o time de futebol? É o cantor gospel? É a celebridade? Ou é Deus? É quem, meu irmão? É quem, minha irmã? É quem? Então levante suas mãos e adore. Glorifique a Deus. Engrandeça ao seu nome. Engrandeça ao seu nome. Junte-se ao coro dos anjos e adore. Sou refém, feito dependente, sua misericórdia. Quando de repente eu não percebo as dores por causa da glória, eu vejo então a beleza em ti e o afeto por mim. Deus me ama tanto assim, como Ele me ama tanto, tanto assim. Levante suas mãos e adore. Atraído pela redenção no olhar, se a graça é como um oceano, estou me afogando, céus e a terra se encontram e o meu coração é tomado de grande furor. Eu não recuperei seus olhos, levante suas mãos. Caim não cuidou do seu irmão. Caim estava mais preocupado com a sua vida. Ele estava mais preocupado em ser visto por Deus como alguém bom. E na verdade aqui não tem ninguém que seja bom. Ninguém.
A sua única preocupação, irmão, é confessar os seus pecados todo dia, é confessar suas tentações toda hora. A sua preocupação deveria ser essa: confessar pecado. Porque quando você confessa pecado, você tira o foco de você e coloca o foco em Deus, no seu Salvador. Enquanto você se exaltar, você é Caim. Caim. Enquanto você se compara com os outros, você é Caim. Mas quando você descobre que é um Zé Ninguém, e que sem ele você não pode fazer coisa alguma, mas que com ele você faz proezas, com ele você faz proezas. Quando você descobre que ele é digno de toda devoção, e que ele é bom, e que você não pode oferecer o caduco, o quebrado, o manco, o coxo, o estragado, e nem o último. Ele é primeiro, ele é primeiro, ele é primeiro, ele é primeiro, ele é primeiro. Se ele não é primeiro, ele não é coisa alguma na sua vida, não é nada. Ou ele é primeiro, ou ele é primeiro. O amor define a sua forma de agir. Irmão, o amor faz com que você troque as palavras da sua boca. O amor muda a sua atitude, a sua postura. O amor muda a sua declaração, a sua confissão e as suas convicções e as suas verdades. O amor muda tudo, 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 tudo. O amor muda até a forma de enxergar as pessoas, a vida, a Deus e a si mesmo. E o mais incrível disso é que o amor faz com que você segure a onda e não caia nessas tentações estúpidas. O amor te dá domínio próprio, autoridade, força para vencer as tentações. As tentações de falar, as tentações de julgar, as tentações sensuais, seja elas quais forem. O amor muda, dá força, dá domínio próprio.